Olá, amigos. Agradeço por sua audiência e por enviar suas perguntas. Maria Aparecida, de Minas Gerais, quer saber como vencer o pânico. Primeiro, pense que crise de pânico é um transbordamento de ansiedade excessiva. E a ansiedade excessiva tem relação com conflitos na vida da pessoa. Por isso, é importante pensar quais conflitos estão produzindo tanta ansiedade e ver as melhores maneiras de tentar resolvê-los. Também é verdade que algumas pessoas possuem uma ansiedade traço, que é uma característica herdada e que se manifesta desde criança. Uma pessoa com ansiedade traço, ou seja, com o perfil de ser ansiosa desde sempre, quando tem problemas emocionais nos relacionamentos na vida adulta, junta a tendência de ser ansiosa desde pequena com a ansiedade produzida pelos conflitos atuais. Daí, ela pode ter crise de pânico por excesso de ansiedade. A pessoa com crise de pânico tende a se concentrar em reações corporais normais e alimentar pensamentos trágicos, como se o que ela percebeu no corpo fosse anormal. Daí, em geral, ela pensa assim: estou tendo ataque do coração, vou morrer. E ela vive um ciclo que seria mais ou menos assim. Ela pensa tragicamente, tipo, vou morrer, eu vou perder o controle. Aí isso produz aumento da ansiedade, aumento da ansiedade produz reações no corpo, ela percebe essas reações, acha que é normal, pensa tragicamente e tudo se repete. O excesso de ansiedade que desencadeia uma crise de pânico pode diminuir ou não mais existir se a pessoa desenvolver atitudes sadias em defesa própria. Parar de interpretar de forma trágica sintomas normais do corpo é importante. Também pode aprender a descansar, em vez de estar sempre atarefada, aprender a relaxar, colocar limites, aprender a dizer não. Muitas vezes, pessoas que maltratam a si mesmas, que se desvalorizam, não se protegem de abusos, sofrem ansiedade alta, que se manifesta, por exemplo, na crise de pânico. A ansiedade excessiva pode ser a luz vermelha, o alarme dizendo assim: pare de tratar mal a si mesma, a si mesmo e comece a se respeitar como pessoa. O tratamento do transtorno do pânico envolve medicação temporária, psicoterapia, cuidados físicos e orientação familiar para que os parentes entendam o que é esse sofrimento. A medicação, se for necessária, deve ser prescrita por médico psiquiatra, que também fará a psicoterapia se ele for treinado para isso, ou então ele vai encaminhar a pessoa para um psicólogo clínico. Para melhorar da crise de pânico, é necessário treinar a substituição de pensamentos trágicos por pensamentos saudáveis. Pode não ser fácil inicialmente, mas com o treino ficará menos difícil. Poderá não ser possível evitar que os pensamentos trágicos surjam na mente, mas é possível evitar que eles continuem a perturbar. E esse exercício mental precisa ser feito em vez da pessoa querer tratar esse problema de saúde mental somente com medicamentos. Outra pergunta: meu namorado é desligado. Sinto que ele me ama, mas não vejo iniciativa em lutar pelos seus sonhos. Ele me disse que tem TDAH e me deixou confusa. Como saber o que é TDAH e o que é desinteresse dele? Como lidar e incentivá-lo a melhorar? TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa que sofre disso realmente é muito desatenta e hiperativa. Nesse transtorno, ocorre dificuldade de prestar atenção a estímulos internos e externos. Tem prejuízo na capacidade de organizar e completar tarefas e problemas em controlar comportamentos e impulsos. Sintomas da desatenção no TDAH incluem dificuldades crônicas em organizar tarefas e atividades, dificuldade em manter a atenção e completar tarefas, cometer erros por distração, perder coisas, tendência a evitar atividades que requerem esforço mental constante, esquecimentos excessivos, tendência a sair de sintonia. A pessoa com TDAH fica à deriva durante uma aula, uma palestra, uma reunião ou conversa, fica lá no mundo da lua. Quanto à hiperatividade e impulsividade, existe inquietação, movimentação constante das extremidades, como ficar balançando as pernas, ou ficar batendo os pés, ou batendo com os dedos na mesa. Tem também dificuldade em ficar parado e fazer uma coisa de cada vez. A pessoa hiperativa vive a 1000 por hora, tem dificuldade em esperar, tem uma intromissão em conversas ou brincadeiras dos outros, tem uma tendência a responder antes da pergunta ser completada. Você não comentou sobre ele estar ou não em tratamento especializado para o TDAH. Se não está, ele precisaria ser avaliado por um profissional médico psiquiatra. Você pode incentivá-lo elogiando sempre que ele conseguir lembrar de algo que você ou alguém disse, porque ele vai ter fixado na memória o que é uma vitória para quem sofre de déficit de atenção. Também o anime a seguir o tratamento, que deverá incluir tarefas que, se ele cumprir, o transtorno vai melhorando. Isaías comentou que a sua esposa está grávida e com muita dificuldade para dormir e se alimentar.
Ela tem sentimentos de vergonha e culpa por atos que cometeu no passado e também por um assalto de carro que sofreu recentemente. E ele gostaria de receber alguma orientação para ajudar no caso dela. Olha, primeiro de tudo, ela pode perdoar a si mesma por erros cometidos no passado. Tem perdão para ela de Deus e dela mesma e talvez das pessoas envolvidas na situação que gerou a culpa e a vergonha. Mas o perdão que ela precisa para ter paz no coração não depende das pessoas. Se ela fizer as devidas reparações, se ela perdoar a si mesma, se pedir sinceramente perdão a Deus, isto basta. Às vezes, ao magoarmos alguma pessoa e depois ao pedir perdão a ela não aceitar nosso pedido de perdão, isso já não é mais um problema nosso. Quanto aos sentimentos dolorosos pelo assalto que ela sofreu, existe um tempo para se recuperar disso. Ela precisa lamentar, chorar, expressar sua zanga pelo que ocorreu, porque assim ela desabafa. Mas depois disso, toda vez que vier à mente dela as lembranças do problema, ela precisa afastar essas memórias, esses pensamentos e focar a mente em outra coisa positiva, como, por exemplo, agradecer a Deus por ter sobrevivido ao assalto. Bom, por hoje é isso. Em breve eu vou trazer mais respostas para suas perguntas. Muito obrigado pela sua participação e até breve.